Vem com a gente em mais um semanário. Hoje o 6º episódio número 6 dessa que é a mais nova opção de informação. A coqueluche do momento. A coqueluche. Não, essa é boa, né? A coqueluche. Explica pra gente de onde é que saiu, se é que tu sabe a resposta. Mais ou menos. Essa gíria de coqueluche. Por que chamavam tudo que era febre? Tchan. Tá aí, né? Febre. Tchan. É, o tchan. A febre e coqueluche, eu acho que deve ser por aí. Coqueluche é uma doença que também chamavam de Krupp. O Krupp. Coqueluche, Krupp, era a mesma coisa. Se eu não me engano. Se alguém tiver que me desmentir, que desminta fora do ar, tá? Não, pode desmentir nos comentários. Nos comentários. Mas era, inclusive, se eu não me engano, tem uma vacina que era contra a coqueluche. Que era uma doença de terceiro mundo, né? Doença respiratória, salvo engano. Pois é. Mas enfim, eu sempre me perguntei por que essa do coqueluche. A coqueluche do momento é o programa semanário. Isso aí. Essa aqui é a mais nova opção de informação, comentários e por que não... E por que não de entretenimento. A gente faz. Às vezes a gente palhaceia. A gente tenta. Na cabine eu, Guilherme Bica, e no comentário das peripécias e imperícias de quem virou notícia na última semana, nosso futuro frederiquense, Claudemir Pereira. O Claudemir Pereira hoje ele vai estar mais comportado. Eu já vou avisar aqui que ele vai estar comportado neste programa. Vocês não estranhem, porque... né? Imagina quando não os caras vão dizer, imagina quando não tiver comportado. A patroa está presente hoje nos estúdios, acompanhando a gravação. Assessora de produção, produtora, tudo que estão acertando aí como é que nós vamos fazer um negócio online, sei que dia aí. Isso, vai E aí eu disse, não sei se tu que resolve, eu não sei nada, não tenho a menor ideia como é que funciona. Tem um dia aí no futuro próximo que a gente vai fazer um programa online. O Claudemir estará em Frederico Westphalen e nós vamos fazer aqui. Também tem um dia no futuro próximo que nós vamos fazer ao vivo. Ah, sim, tá, a gente tá arrumando tudo. Vocês não notam diferença nenhuma, aí vocês estão nos assistindo, mas a gente que tá aqui já nota uma diferença gigantesca no estúdio, a gente tá preparando tudo aqui no estúdio. Do meu ponto de vista tá lotado até demais. Para começar a fazer as transmissões ao vivo. Agora o Switch fica aqui na sala onde a gente grava. Switch? O que é Switch? Pá, eu vou ficar até devendo. Eu sei que ele é, mas não sei explicar. O Switch é no jornalismo é a sequência. Sim, tudo bem, mas aí não é nesse sentido. O Switch é o equipamento, digamos assim, onde se faz os cortes ao vivo ali. Então, posso fazer uma denúncia antes de começar o programa? Vai lá. Já começou o programa, né? Você gosta de futebol? Gosto. Eu assisto tudo, né? Eu tenho todos os pay-per-views. Estou sabendo. Tudo devidamente feito, porque eu vou sugerir para vocês. Uma dica do Claudemir que você é infalível. Agora quem vai se mijar de rir aí não sou eu. Tem uma Claudica para vocês agora. É a seguinte, ó. Faça um acordo pré-nupcial. Funciona que é uma beleza. Foi acertado antes. Foi acertado antes. Então eu tive a vidência de fazer um acordo pré-nupcial que toca pay-per-views de esporte em geral e futebol em particular. Então não há chiadeira na minha casa. Tá certo. Mas eu tava agora que eu achei um parceiro, que é o Pedro Pereira, que assiste o jogo comigo. Outro dia, essa semana, nós estamos no ar na sexta-feira, né? Isso. Por aí. Foi quarta-feira, então. Mas olha que os caras acham um jeito. Isso é culpa desse pessoal que está aqui no estúdio, tá? Que nós somos nós. Resolvem testar novas formas de mostrar um jogo de futebol. Faz quase um plano sequência. Não vou explicar o que é, só procurar no Google se quiser. E aí, por exemplo, eu estava assistindo 3 jogos de futebol ao mesmo tempo. Pode acreditar nisso? Maluco. Estava assistindo. Ou seja, não estava assistindo nenhum. Estava assistindo todos. Estava assistindo 3 ao mesmo tempo, não conseguiu Um estava assistindo pelo rádio, que é impossível. Mas aqui, à minha esquerda estava Pedro Pereira e um computadorzinho igual a esses aí, não sei o nome desse troço. Eu não estava assistindo Ipiranga e Caxias. Eu estava assistindo Juventude e... Qual é que era o time? Aí tu me pegou. Guarani de Bagé. E estava ouvindo no rádio o primeiro tempo o jogo do Inter contra o Avenida. O de menor importância dos 3 do meu ponto de vista. No segundo tempo, já que a Voz do Brasil tinha ido embora, então eu comecei a ir né?
zapeando. Tipo, para quem é mais antigo, tipo duplex de futebol no rádio. Não, mas ainda fazem duplex, né? Quando coincide os jogos da dupla Grenal, mas hoje é mais raro, mas enfim, continuam fazendo. Como é que é a técnica? Como eu já sou veterano, já participei de duplex como radialista, como repórter. O repórter, aliás, se lasca em duplex, porque não aparece nunca. Tem que torcer para sair um gol para ele poder ser chamado. Mas, enfim, quando a bola vai para o lateral, quando a bola vai para a linha de fundo, quando há um troca de passes na defesa... Aquela falta que demora um pouquinho mais. Isso, passa para o outro. Isso aí. E era exatamente o que eu estava fazendo no controle remoto, assistindo o Juventude e o São Luís de Juí. Os jogos dos dois times que eu estava vendo. Mais o Ipiranga do lado. Mas o Ipiranga do lado eu fiquei puta, cara. Sabe por quê? Não. Porque apareceu um cara lá, um diretor de imagem. Diretor de imagem que chama? Deve ser. Que é o cara que controla todo o que vai pro ar. Que decidiu, em determinado momento, usar uma única câmera rasteira. Não que não estivesse disponível todas as câmeras. Mas ele achou bonito. E eu fiquei pensando, rapaz, ninguém vai dar uma mijada nesse cara, tio. Que ficou assim um tempo enorme, ele ia, voltava, deixa a câmera normal, claro, e usa para os detalhes das outras. Enfim, os caras querem inventar a roda no futebol. Então, feito esse desabafo, se quiser, pode começar o programa. Inclusive, vamos deixar uma provocação aqui para quem estiver nos assistindo. A gente tomou um pouquinho de tempo no início aí para falar sobre essa... A gente fala de bastidores também, aventura futebolística do Claudemir. Um programa na semana ali do Carnaval, a gente não vai ter semanário quase ao vivo, como a gente faz aqui. A gente vai deixar um programa gravado, então não será sobre as notícias da semana. Se vocês acharem legal, a gente pode fazer sobre as duas maiores paixões do brasileiro, o futebol e o Carnaval. Não vão ficar bravos aqui na casa? A gente pode colocar um futebolzinho ali no nosso tema. A casa não vai ficar brava? Não, imagina. Tu sabe que eu sou do tempo... Não vou estragar o programa que a gente vai falar, mas eu sou do tempo que algumas datas eram sagradas. Não tinha futebol. Hoje não tem. Não. Carnaval e dia de finados. Não tinha. Hoje tem. Hoje tem. Tem. Não se respeita mais os mortos. Se respeita o troco. Mas isso é um assunto para esse programa aí. E podemos falar. Futebol e Carnaval, então, será um dos programas. A gente anuncia aí qual vai ser esse. Tu tem certeza que o pessoal aí da casa não vão ficar bravos? Não. Porque, sabe, tem programa de esporte. Tem, aqui. Mas aí o programa de esporte a gente... É que eu não quero encrenca em casa. Não, a gente não vai... A gente vai falar... O programa, o Debate Bola que tem aqui, e que a gente já participou, inclusive, né? Eu participo toda sexta-feira. Ele se atém ali ao que está mais ou menos um semanário do futebol, que está acontecendo na semana, aquela coisa toda. A gente vai falar de uma forma mais ampla, de repente projetar o ano. Vamos falar. Podemos brincar. Espero que o Gabigol já tenha chegado. Vamos lá. Não vai chegar. Bom, vamos lá então, que a gente já começou o programa e ainda não começou, mas não começou. O que teve de interessante essa semana aí para nós discutir? Pois então, a primeira notícia que eu separei aqui é que nós estamos na semana dos 11 anos da tragédia da Boate Kiss, né? Então, esse ano a AVTSM ela propôs marcar a data com uma campanha de prevenção, chamando a atenção para os cuidados que todos temos que ter, né? Enquanto cidadão, enquanto frequentadores de espaços públicos e tal, e também faz uma espécie de apelo aí aos empreendedores desses espaços para que nunca mais algo daquela espécie venha a acontecer aqui na nossa cidade. Você tem ideia da adesão? Não tenho ideia da adesão. E aí, eu sei o seguinte, a prefeitura ela encampou essa campanha junto com a VTSM e com o apoio de algumas entidades. Para quem não sabe o que é, a VTSM é a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Isso. VTSM. A VTSM. E daí tem aí o convite para que empresas, lojas façam a caracterização das suas fachadas, das vitrines, com peças brancas, com faixas, balões, enfim, o que for, para marcar essa data. E teve também, Claudemir, um início ali, mas aí eu vou ter que confessar que assim, eu sei que era a intenção da VTSM, mas acho que não foi para frente, a gente pode até conversar sobre isso, de pedir
para que as casas noturnas, os bares similares não abrissem na madrugada de 26 para 27 em respeito às vítimas, mas isso foi difícil de conciliar, porque afinal de contas não tem uma forma de conversar com todos eles ao mesmo tempo, teria que ser feito um tete a tete ali e tal, então acho que não... E aí eu acho que há um problema sério aí. Primeiro, eu não vou condenar empresário que abrir, tá? Claro que não, nem é o nosso... Mas se funcionaria apenas, e seria até legal, se todos mesmo. Quando eu digo todos mesmo, não são todos, mas aqueles que têm entretenimento noturno. Sim, é desses aí que a gente está falando. Exatamente. Se todos aderissem, até seria legal. Empreendimentos, só para esclarecer então, se eu não fui claro, empreendimentos de bares, boates similares, né, que tenham relação, por exemplo, com a Boate Kiss. Não é todos os empreendimentos da cidade, não tem nada a ver com loja, shopping, restaurante, não. Entretenimento noturno. Entretenimento noturno, exatamente. É muito difícil isso aí. E agora, né, passados 12 anos, no primeiro ano, acho até que aconteceu. Não quero cometer não me lembro assim exatamente, mas acho até que aconteceu. Mas o fato é que é muito difícil esse tipo de coisa. Mas a adesão com adereços brancos, então acho que é perfeitamente possível. Claro que sim. Acho que é perfeitamente possível. E embora não se possa obrigar, porque não é lei nem nada, eu tenho a impressão que muitas não sei, mas várias, vamos colocar assim, várias organizações, elas toparam fazer isso aí. Porque é uma forma de respeito, mas mais que uma forma de respeito, é uma forma de demonstrar a solidariedade às famílias. Afinal de contas, vamos combinar, a gente imita muita coisa, por exemplo, dos americanos, a gente imita bastante. Às vezes até come, bebe coisas americanas. Às vezes não, né? Quase todo dia. Não, quase todo dia não, porque pega mal. Não dá para ir no McDonald's todo dia. Não. Nem ir no Walmart. Mas nem tem mais, né? Walmart. O Walmart Santa Maria não tem mais. Né? Não sei se tem no Brasil. Mas enfim. Não importa. Não é o mote da coisa aqui. Mas tem uma coisa lá que funciona muito legal, que é a justiça. A justiça não. A justiça não funciona. Acho até tem restrições à questão da justiça, mas o judiciário funciona. O poder judiciário. A questão da justiça aí nós vamos ter que entrar em outras coisas, por exemplo, pena de morte, as coisas. Vamos deixar assim. Mas o judiciário acho que funciona muito bem e com relativa agilidade. Coisa que aqui nós não conseguimos. Puxa vida, 11 anos e talvez eu vou cometer talvez a primeira instância seja cumprida dia 26 de fevereiro. Com o rejulgamento dos réus, que aliás são menos do que deveriam, mas isso já é outra discussão. Acho que está faltando gente no banco dos réus. 100 entes públicos, inclusive. Um réu, 100 entes públicos. Exatamente, está faltando gente lá. Gente e instituições estão faltando lá. Mas enfim, algumas até estão tentando, e eu vou louvar, até para não ficar em cima do muro, a prefeitura, desde que assumiu Jorge Pozobon, ela tomou uma outra postura em relação à tragédia. Ela foi muito mais proativa e muito mais amiga dos familiares. Sim. Não, e assim... Sem fazer juízo de mérito, tá? Eu conversei com o Ramiro Guimarães essa semana, que é secretário de comunicação da prefeitura. O Ramiro é boa gente, né? Mas, demais. Bom sujeito, né? Abraço, Ramiro, se estiver nos assistindo. Cara, por favor, sujeito. que esteja. Né? Não é tão fácil. O Ramiro é gente boa. Viu? A gente faz até elogio aqui. Ramiro é gente boa. Ramiro foi meu veterano na faculdade. Tu vê, E é gente boa desde aquela época. Eu sou veterano de vocês todos também. Sim. Mas o Ramiro, inclusive, vai fazer uma pós-graduação agora de comunicação pública. Sabia disso? Não sabia. Mas ele trombeteou aí nas redes sociais, já cumprimentei, acho que ele vai fazer bem a academia. Não, acho que vai levar o conhecimento dele para a academia. E o Ramiro tem muita coisa para ensinar, inclusive, além de aprender. Né? Acabei de dizer, você está meio desmentido. Não. Acabei de dizer que ele vai levar o conhecimento dele para a academia e acho que ambos vão ganhar, a academia e ele. Mas isso eu já disse até lá nos Instagram da vida. Já cumprimentei, já até fez aquele sinal. Ele gosta muito de como é que é? Parece um bracinho. Um bracinho. O emoji do bracinho. Não sei o que quer dizer isso aí. Olha, não é força, eu acho. Não é ofensa. Tamo junto. Não sei o que quer dizer. Mas não é ofensa.
Não é ofensa. Então tá. Não é ofensa. Então o Ramiro está perdoado. Com a mão fechada não é ofensa, só se um dedinho erguido aí Mas enfim, o Ramiro Guimarães que você falou essa Isso, semana... eu estava conversando com ele essa semana e aí ele disse uma coisa que resume bem a situação em relação a Santa Maria e a tragédia da Boate Kiss. Ele falou, Bica, Santa Maria vai ser a cidade da Kiss para sempre. Não tem como descolar mais. Não é, mas isso não significa que eu não estou colocando palavras na boca dele, né? Agora já terminou o parênteses. Não significa que a gente vai ser lembrado só por isso, né? Não significa que a gente vai carregar isso para... Mas e inclusive pode ser um bom exemplo de tratamento da questão de tragédia. Exatamente. Se Santa Maria souber e ainda não sabe, até engatinha nessa área. E muito graças aos esforços, eu vou puxar o saco aqui da prefeitura, porque é tão raro isso acontecer. Inclusive graças aos esforços do poder público. É bom que se diga, municipal. Desde que Jorge Pozzobon assumiu, e tenho certeza vai continuar na próxima administração, independente de qual seja a vencedora. Eu particularmente, acho que a cidade, não a prefeitura, a cidade, né, que daí envolve a comunidade também, faz pouco em relação a isso. Para mim, o dia 27 tem pra gente o peso, e aqui dadas as devidas proporções, só para forma de ilustrar, né, não vão me crucificar nos comentários aí. Mas para mim, a Kiss em Santa Maria tem a proporção que Hiroshima e Nagasaki tem em Hiroshima e Nagasaki. Todo dia a cidade para, o sino badala, as pessoas fazem um minuto de silêncio onde elas estiverem, né? E eu acho que aqui a gente devia ter algo parecido. Não sei se um dia a gente vai ter. Mas nós vamos ter um memorial, né? Vamos ter que memorial. Já é uma coisa importante. Eu gostaria de ter aí 242 badaladas de sino, um minuto de silêncio em determinado horário do dia, mais lojas, empresas e tudo que for, casas com panos brancos nas janelas. Eu acho que não adianta, tá atrelado à nossa identidade e vai ficar por um bom tempo aí. Isso não é a gente exaltar a desgraça, exaltar a tragédia, mas é um respeito devido aos nossos co-irmãos aí que faleceram nessa situação tão trágica, não tem outra palavra para dizer, né? E a nossa cidade, ela é conhecida por acolher jovens. Tem muitos jovens que vieram para cá para estudar e aqui faleceram na Kiss. Então é também uma forma de mostrar o quanto a cidade se ressente disso, né? Por ter, infelizmente, dado esse fim trágico aí a essas pessoas Nós fechamos ipsis literis, ipsis verbis, ipsis o que tu quiser. Muito obrigado. Mas agora eu fiquei orgulhoso. Escolhe o ipsis aí ou eu fecho assim embaixo. Então tá. Vamos para a próxima pauta? Vamos lá. A próxima pauta também não é das mais felizes. Alvissareiras. Que é a dengue. A gente já falou aqui no... Sabe que eu estava me lembrando, tem um outro assunto também é meio escabroso, né? Nós estamos caprichando hoje, né? O que a gente vai fazer início de ano? Sei lá, né, tio? Eu tô só pelo do carnaval. Esse aí já deu. Que é a dengue? A dengue, ó. Hoje, a gente já falou aqui no piloto, né? Sim. No piloto a gente comentou sobre a dengue, que 2023 bateu o recorde em Santa Maria. Foram 10 mil suspeitas e dessas 10 mil suspeitas, 8 mil casos confirmados e a primeira morte por dengue em Santa Maria em toda a história, né? Isso a gente já falou lá no episódio número 1 do semanário. E aí, na última quinta-feira, dia na última quinta-feira, dia 25 de janeiro, tá? O Ministério da Saúde anunciou a estratégia de vacinação contra a dengue no país, tá? Já que em 2023 foram 300 mil casos a mais em relação a 2022 no Brasil todo. Né? 300 mil casos. Casos, não é mortes, tá, pessoal? É casos. E aí o Ministério da Saúde anunciou ali essa estratégia de vacinação contra a dengue, tá? E ela começa em fevereiro em 521 municípios. E aí eu trouxe a pauta aqui, que a gente sabe, o semanário se presta muito mais a trazer pautas locais do que nacionais, enfim. Mas isso tem a ver com Santa Maria. Exatamente. No caso, pela ausência. Exatamente. Eu já ia te perguntar por que eu trouxe essa pauta. É porque Santa Maria entrou no mapa? Não, é ao contrário, porque Santa Maria não está no mapa da vacinação. E aí o mais impressionante não é só isso. O mais impressionante é que o estado do Rio Grande do Sul inteiro não está no mapa
da vacinação contra a dengue. Sabe que eu, no primeiro momento assim, a gente se choca. Eu estava... Quem acompanha a minha trajetória sabe que eu até falei aqui no programa, quando eu deixei esse debate, fizeram uma entrevista comigo e eu expliquei como é que era o meu método de... Não sei se eu devia ter feito isso, mas eu fiz. Acabei de si, cara. Qual é o meu método para me informar, né? E o meu computador tem 8 janelas e tal, estou indo e tal. Mas enfim, demora 1h30. Não vou repetir aquilo lá, porque também não veio o caso. E falou sobre isso no podcast aqui também, no Bocas do Monte, né? Pois é, mas aí é o seguinte, eu estava na manhã de quinta-feira, acho que foi quinta-feira, né, que foi isso aí. E desta quinta-feira eu achei essa notícia, poxa, eu vou replicar no meu site e vou levar lá pro Guilherme, para a gente bater um papo sobre isso. Até fiz isso, mas me achei estranho, eu resolvi não publicar nada, sabe por quê? Porque 16 estados, achei estranho, né? 16 estados, então, portanto, não é só o Rio Grande do Sul. Não é só o Rio Grande do Sul, é fora, é isso mesmo. Não é um preconceito em relação à gauchada. E aí eu fui ver e eu vi no mesmo dia as explicações. Primeiro que não há quantidade de vacinas ainda suficiente. Até porque a dengue nós somos, eu ia dizer, mas não dá para dizer, nós somos demais, né? Que a gente inventa doença, né? Sim. As doenças tropicais que deviam ficar lá, não sei onde, elas vêm para cá. E aí vem até por clima temperado. Eu sou do tempo do primário bem feito. Na minha época, o primário bem feito, que o clima no Rio Grande do Sul era temperado. Como que um professor hoje faz para ensinar clima, hein? Clima. Do jeito que tá o clima, não, né? Primeiro... Que aqui é o clima temperado e tal. Não existe mais nada disso. O clima é de acordo com a vontade dele agora. Não tem mais essa história de ter... Tem que reescrever as cartilhas. Mas, enfim... E aí, mas aí tem diferença, tem nuances. Claro, eu não vou repetir aquilo que vou repetir, mas circunstancialmente aquilo que nós temos lá naquele programa. A gente ria dos cariocas, ria entre aspas, dos cariocas, por favor, né? Porque ria bem entre aspas, mas achava graça, porque os caras achavam da dengue, mas que dengue, que troço é esse? E agora nós estamos vendo isso na pele. Mas aí eu fui entender, sabe? Se você tem um número limitado, eu não vou ficar, da mesma forma que eu fui elogiar a prefeitura, vou ter que elogiar o Ministério da Saúde, porque ele fez certo. Se tem um número X de vacinas, sei lá, 12 ou 13 milhões, coisa assim, se eu não estou enganado, você tem que utilizar isso das formas, da forma racional. E aí você vê, é horrível o que eu vou dizer agora, mas ainda assim vou dizer. 53 mortos no Rio Grande do Sul em 2023. Tirando o fato daqueles 53 seus familiares têm todas as razões do mundo para sofrer, é um número irrisório na comparação com outros estados. Mesmo Santa Maria com uma morte, sim, né? Então dá para entender, pelo menos que nesse primeiro instante nós não tenhamos a vacina. Agora, quando ela se disseminar, é bom, é prudente, é inteligente e é racional, que se distribua para todos os estados. A questão toda só que eu... E 521 municípios, eu suponho que dentro dos 16 estados escolhidos sejam aqueles que tenham a maior quantidade de casos. Sim, são aqueles que estão em situação endêmica. Eles até... Não é pandêmica. Não é pandêmica. Se for pandêmica, não está nem aqui. Mas aí que tá, Claudemir. Eu estava trocando de roupa 3 horas por dia. Eu concordo contigo que foi feito o uso racional e que tem que atacar aqueles pontos onde a situação é mais urgente. Mas, se houvessem mais doses da vacina, poderia se impedir que nesses outros estados a dengue se tornasse se criasse aí uma situação endêmica. Porque minha avó que sempre dizia, né, tem que cortar o mal pela raiz. É muito mais fácil tu acabar com uma situação dessas quando ainda não tem muitas mortes, quando o número de casos ainda não é muito elevado. Então, mas vamos ver se com a chegada de novas doses o Rio Grande do Sul entra nessa... Se você não tem as doses necessárias... não tem que fazer. Não tem que fazer. Quer dizer, tem o que fazer, que é racionalizar. Tem que dar jeito na vacina, governo federal. Vamos lá, vacina. Tem que vacinar, tem que dar jeito nessa vacina aí. Não dá bola para os resmungos, tá? Tem mais essa ainda. Os resmungos dos antivacina. Não, mas acho que da dengue o pessoal não resmunga, era só da Covid que o pessoal não gostava muito.
Vamos lá para a próxima pauta, então. Hoje tá corridinho. Tá aceleradinho, Como é que tá o relógio aí? Não, tá ali, ó. Agora Tá me sacanearam. Tiraram o relógio da minha frente, eu perdi o rumo. Nem meia hora de programa deu ainda. E ainda considerando que a gente conversou bastante antes de começar mesmo, fez uma conversa fiada. O Small Talk, tu que gosta muito de... O que é Small Talk? Small Talk, quando tem umas empresas que elas fazem as chamadas reuniões, as reuniões de equipe semanalmente e tal... E aí, antes da reunião começar mesmo, tem ali 5 minutos para small talks, que são conversas amenas, entendeu? Falar amenidades. Então a gente aqui no Semanário vai inaugurar também o small talk do programa. A gente vai falar amenidades antes de começar a gravar. Tu sabe que eu já participei de reuniões semanais, um monte de reunião, me encheu o saco de tanta reunião, que eu achei graça de uma que eu vi acontecer. Antes de nós entrarem nesse assunto, que deve ser coisa triste aí, então... Mais ou menos. A coisa menos triste, eu não fui cortar o cabelo, porque eu não corto cabelo a não ser de 4 em 4 meses. 5 meses eu corto lá, inclusive é um. Tem um cabelo, né? É a máquina. A máquina, achei que cortava um cabelo, e né? a barba também corta máquina 1. Sim. E aí, no caminho do barbeiro, que eu sou o tempo do barbeiro. Vai no barbeiro, claro. Cabeleireiro é coisa moderna. Do caminho do barbeiro tinha uma imobiliária. Eu não sei o nome, nem soubesse, não ia dizer, né? Nós vamos botar uma... Já acertamos aqui, o André, nós já acertamos que nós vamos botar que eu falei... Um pano, um tecido. Um pano. O Claudemir quer tapar a traseira do meu computador pra gente não fazer propaganda gratuita pra Apple. Já viu uma coisa dessa? Até porque o número de vendas da Apple vai ser extremamente impactada pela falta da marca no ar. Uma toalha de rosto. Um pano de prato bordadinho. É mais ou menos. Mas enfim, como não tinha nada disso, e a imobiliária não é nossa parceira aqui, se fosse a gente até dava o nome e até mudava o rumo da prosa. Mas eu achei muito engraçado que, acho que era segunda, terça-feira, começando o dia, bem cedo da manhã, uma reunião, tinha um cara falando, tinha quase parei para ver, eu tinha um tempinho, ver o que eles estavam falando, porque deixaram, né? Quase fiquei ali, não podiam me tocar, eu estava do lado de fora. Essas reuniões de trabalho que até devem ter uma utilidade, claro, não vão fazer de graça, mas às vezes eu tenho a impressão que é uma perda de tempo. Ah, rapaz, olha, eu acho que eu nem vou começar a falar sobre isso. Não é pela reunião, porque a reunião eu acho que é importante, claro. Tem que aceitar. Mas algumas coisas motivacionais ali que eu percebi ali. Tem umas reuniões que o pessoal grita, palavra... acho que até nem tinha isso. Tem grito de guerra, palavra de ordem... Palavras de autoafirmação e aquela coisa verde, toda, amarelo, azul e branco. Eu não sei, eu também tenho minhas dúvidas. Mas enfim, sobre a eficácia disso aí. Mas em todo caso, voltamos ao que interessa aí. Qual é o assunto triste que tu vai trazer? Mas daí a pessoa que está do outro lado, que é adepta a esse tipo de coisa, ela vai dizer que é porque a gente não faz isso, que a gente ainda não tem patrocinador no programa. Exatamente. Né? Vendo como a prosperidade não está chegando aqui, porque a gente não faz. Mas eu vou trazer um pano de prato. Próximo programa a gente tem que parar ali do lado de fora, antes de começar o programa, e dar uns gritos assim, né? Vamos lá, vamos gravar. Vamos ver se vai funcionar o negócio. Agora eu vou trazer um pano de prato. Dona Fabiana, tem um sobrando lá, vou trazer porque eu tô invocado com essa maçãzinha. Tá bem. A próxima pauta, Claudemir, é o aumento do número de homicídios no primeiro mês de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. Depois que tu fizer o teu comentário, eu quero uma parte. Não quero não. Primeiro tu vai fazer o comentário porque eu achei tão bom. Ó, até o dia 22, esses números aqui são até o dia 22 de janeiro, então ainda tem mais uma semana para o mês correr, tá? Mas até o dia 22 de janeiro foram registrados 6 homicídios em Santa Maria, tá? Enquanto que nos 31 dias de janeiro de 2022 foram 4 homicídios. Tá? Quer dizer, não há chance nenhuma de diminuir, de ser menos do que no... Não, nenhuma. Pode aumentar, mas não. Então assim, ó, nenhum vai ressuscitar desses dois. Eu quero que tu teorize sobre esse aumento, tá? Se é que dá pra gente teorizar sobre esse aumento, porque é um aumento de 50% na taxa de homicídios de janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado. Só que, né, ainda assim é um número relativamente pequeno. E aí, claro, fazendo aquela mesma observação que tu fez, que uma morte é o suficiente para devastar uma família, né? E que a gente não vai aqui minimizar os efeitos de um assassinato, mas que para a população, para o tamanho da população de Santa Maria, o número de 6 homicídios
Aí fica para vocês em casa avaliar se Agora, é sabe grande que- ou pequeno. Coloca aquele negócio aí do Miners. Ah, pois é. Então, eu pedi uma Depois, parte porque pelo seguinte. Porque eu quero falar também numa questão dos comentários que eu vi, que eu li até foi no Facebook, não sei se foi no Facebook ou no Instagram do Diário, sobre um dos fatos acontecidos nesse mês. Porque tu é jornalista, né, Claudemir? Sou. Então tu já deve Há 42 anos. Tu já deve ter passado por algumas situações em que as pessoas te perguntam tua profissão, tu fala que é jornalista, Esse e aí cara- começa a A reclamação lamúria. sobre o sensacionalismo, o jornalismo é brabo, eles manipulam o que a gente diz, eles fazem. E aí um evento eu tava conversando, tava numa roda ali com alguns empresários, autoridades e tal, e aí tava junto o delegado Sandro Miners. E ele disse assim, poxa vida, cara, a imprensa é brabo e tal, tu vê só, olha só. Teve um ano, aqui em Santa Maria, que a gente teve um crime de violência, de Sexual. estupro, violência sexual. Um crime de violência sexual. E no outro ano foram registrados 3. E aí, claro, o pessoal da imprensa pede as informações, a delegacia fornece, óbvio, são informações públicas, então a delegacia forneceu a informação comparativa aí. E aí ele disse assim... Espero que eu não tenha que sido o editor. Um dia, isso faz tempo já, Pois tá? é, por isso mesmo que eu me preocupo. Não necessariamente seja o jornal que vocês estão imaginando, porque foi antigamente, tinha mais de um jornal na cidade, eu não vou dizer qual é. Pois é, mas eu era editor de um deles, vá que tenha sido eu. Dias depois da informação passada de que o número de estupros havia saído de 1 para 3, a manchete desse tal jornal foi: casos de estupro triplicam em Santa Maria. Então vamos fazer uma parte aqui, por favor, delegado Sandro Miners, outras autoridades da segurança pública, não pensem que a gente está fazendo sensacionalismo aqui com o número de homicídios, que aumentou 50%. Não é nada disso. Mas aumentou 50%. Aumentou 50%, mas é de 4 para 6, é só essa e a amostra ressalva que eu queria fazer. A amostra é janeiro. Janeiro, isso aí. Janeiro não, 22 dias de janeiro. Agora, assim, ó, claro, esse número pode aumentar, ele pode... Eu acredito muito mais na estatística anual, que ela tem lá uma... Por exemplo, não houve muita redução, mas houve uma redução razoável de 2022 para 2023 em relação a 2022, número de crimes de morte. Outros crimes eu não tenho as informações, mas como regra, houve uma melhoria das condições de segurança pública em Santa Maria, como de resto no Rio Grande do Sul inteiro. Mas Santa Maria, que é o nosso chão. Então, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que eu sou do tempo em que havia 36 homicídios em Santa Maria. Claro que a população era menor e tal, teria que fazer um cálculo que eu não tenho condições de fazer agora. E nem sei se teria condições de fazer em algum momento. Teria que fazer um trabalho que eu não estou com o saco de fazer. Vamos deixar claro. Agora, se alguém quiser fazer, eu aceito. E eu trabalho com números, inclusive, não é o nosso forte. Nem precisa me passar. Só publique que eu já fico feliz. Mas eu me lembro muito bem que teve determinado ano que houve uma chiadeira na cidade porque se registraram 36 homicídios, o que dava uma média de 3 por mês. 3 por mês. 3 por mês. E aí eu fui verificar outras cidades, descobri que esse tinha sido o mesmo número de homicídios acontecido em Uruguaiana, que tem, agora não sei, mas tinha 40% da população de Santa Maria. O mesmo número de homicídios, ou muito semelhante, de Erechim, que é a cidade que eu convivo, que é onde eu passei minha infância, que tinha pouco menos de 36%, mas a cidade é 3 vezes menor que Santa Maria. Quer dizer, então a gente se choca porque nós somos uma cidade segura, em princípio. Segura, tendo em vista o nosso número de crimes de morte. Se a gente for ver outras coisas, por exemplo, a percepção de segurança é outra. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Você falou aí no início do programa que a dona Fabiana está na cidade. Não sei o que ela vai fazer aqui, mas no caso está aqui. E eu me lembro que ela não tem automóvel em Frederico, onde ela reside, né? E onde eu vou regularmente. Lá você caminha a qualquer hora do dia sem grandes problemas, pelo menos na região central da cidade. Não tenho elementos para avaliar a cidade como um todo e tal, mas no nosso entorno, digamos assim, no entorno onde é a casa 2 do Claudemir e da Fabiana coabitam,
ela é tranquila. Tanto que até sei que 900 dá para fazer a pé tranquilamente 900 metros da onde ela mora até a Praça Central. Quer dizer, é um trecho equivalente para similarizar da tua casa até o Hospital de Caridade. Imagino que dê uns 900 metros. Por aí. Você tem coragem de andar qualquer hora do dia ou da noite ali? Não. Aí é que tá. Essa é tudo depende do trecho também que tu tem que usar, né? Mas é complicado. A percepção de segurança é que é o nosso problema. Exatamente. Mais do que os números, a percepção de insegurança é que nos deixa triste. Você pode, de repente, vir do Hospital de Caridade até a tua casa, que é no Parque Itaimbé, assim como a minha, mas a minha é mais longe um pouquinho em relação ao hospital, que é um caminho que eu fiz hoje de manhã eu fiz, não interessa que dia é hoje, né? Não. Eu fiz hoje de manhã, fiz o caminho do hospital até minha casa a pé, tinha o meu automóvel, tava com um probleminha e tal, tava no... Aí é bom dar uma caminhadinha, né? Ainda mais ali naquela região que tu senta ali, é complicado. Demorei mais tempo que eu desejava, mas enfim... a idade pesa, falta de exercício também. É subida, né? Do parque até a Caridade. Não, foi a descida até. Foi voltando. Pior, foi a descida. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, que a percepção de insegurança, às vezes, ela é maior do que a própria insegurança. É possível que você atravesse todos os dias da tua casa, ou eu da minha, até a Praça do Caridade ali, com as nossas crianças. A minha é bem um pouquinho mais velha que a tua. E não acontecerá nada. Sim. Por quê? Porque não há por que acontecer alguma coisa. Mas nós não temos essa tranquilidade, porque há exemplos no sentido oposto. Então, isso é um grande problema, mais até do que os números de homicídio. Isso é uma coisa que eu queria falar. Não, e tem outra questão também, que é os crimes contra o patrimônio, digamos Exatamente. assim, né, Claudemir, que em Santa Maria estão cada publicou vez... outro dia, né, uma média de um celular por dia. Um celular por dia, em 2023, um celular por dia é roubado, ou furtado. Ali tem a soma dos números de furto e roubo, que tem diferença entre um e outro, né? Se o meu curso de Direito não me falha, o roubo é quando há violência ou grave ameaça. Isso, exatamente. E o furto é quando é subtraído sem a percepção do dono. No meu caso, que eu esqueço de tudo quanto é lugar, qualquer cara vou me roubar, eu não vou nem notar, vou notar o dia seguinte. E aí o seguinte, eu por exemplo, eu participo de grupos de lojistas, né, do centro da cidade, grupos de WhatsApp ali em que os lojistas participam e tal, eu sempre tô por ali, né, das entidades que eu presto assessoria, e simplesmente todos os dias, e eu não estou exagerando aqui, simplesmente todos os dias alguma loja tem algum furto em alguma loja. Então todos os dias os lojistas colocam lá, fulano, inclusive os nomes dessas pessoas que furtam são conhecidos, né? Eles já tem assim, o fulano passou aqui e roubou tal coisa, a Beltrana passou aqui hoje e roubou tal coisa. Cuidado que o fulano está na área. Então, esses criminosos são conhecidos, eles entram regularmente nas lojas. Pequeno potencial ofensivo, eu estou falando da lei, né? Muito é a lei, né? Não adianta ficar blasfemando contra as autoridades. E aí o efetivo da polícia também, né? Não consegue, mas enfim, só para dizer que não é um mar de rosas assim. Claro que não, claro que não. Mas eu citei duas coisas. Primeiro, a relação com outros municípios menores que nós. Claro que hoje, eu não faço muito tempo que eu não faço essa relação, mas eu tenho quase certeza que mesmo que nós tenhamos tido 70 homicídios, comparado com outras cidades, nossa condição de segurança é melhor. Melhor. Graças, inclusive, à ação dos miners, Arigones, Déboras, Jusso Kekawas, sei lá qual é o nome dos outros delegados, Shimomuras, não sei quem é, não sei o primeiro nome, mas enfim, são pessoas que trabalham. Meu contraparente Leonardo e tal, que é, sei lá, se é escrivão, inspetor, coisa dessa aí. O cara ganha bem, de qualquer forma, isso eu sei. Mas enfim, esses caras, graças a esses caras, que devem ganhar muito bem, por sinal, pelo trabalho que fazem, a situação é sob controle, vamos dizer assim. O que não é sob controle é o crime de morte, porque assim independe, no raro, de contra lá facções que são... Isso, é outro ponto. Agora, também. Essas são duas coisas que eu falei então, portanto, a percepção de insegurança e a relação entre os outros municípios. Santa Maria com números de outras cidades. Agora, outro dia eu me peguei, quando morreram duas moças,
quando foram assassinadas 2 moças, eu fiquei chocado. Eu normalmente, eu vou deixar bem claro que eu normalmente não presto atenção em comentários de veículos alheios. Nos nossos, claro que a gente presta atenção, até porque nós temos que dar o feedback. Mesmo que não seja direto, a gente tem que responder, nem que seja não respondendo. Mas eu comecei a ler, eu fiquei naquele troço lá. Eu vou te dizer uma coisa, não sei se foi no Instagram ou no Facebook do Diário. Após a matéria muito bem feita pelo meu amigo Menezes. Rafael Menezes? Rafael Menezes, muito bem feita a matéria. E eu fui ver os comentários. Primeiro, a questão geográfica. Segundo, o preconceito incrível contra as pessoas. Eu não sei se as meninas eram criminosas ou não eram, se elas deviam para o tráfico, se elas não deviam para o tráfico. Eu não sei, mas é injusto que uma pessoa de 17 anos e uma de 23 seja morta dessa forma. Sim. Então, eu me apavorei com a natureza humana, que ela é absolutamente perversa. Como regra, como eu faço parte dessa natureza humana, obviamente eu devo fazer também algum comentário que eventualmente eu me policio bastante, inclusive porque eu tenho uma formação que foi feita ao longo da vida que me impede de cometer determinadas estupidezes. Mas é social... impressionante, Guilherme e telespectador, internauta, sei lá onde é que você está nos ouvindo, no vento. E é impressionante a imbecilidade humana. Eu não acho outra maneira de dizer. É imbecilidade humana. Dá vontade de... Como é que eu vou responder isso aí? Não tem como responder. Então eu fiquei impotente, porque eu não podia fazer nada. Mas alguém tem que fazer, alguma coisa tem que fazer. Tá certo Umberto Eco. Umberto Eco tá certo. O cara aquele italiano. O que ele dizia? Ele dizia que a internet trouxe ao alto grau a estupidez do ser humano. Os estúpidos ganharam espaço, os idiotas ganharam espaço. O que tem de idiota é impressionante. Talvez eles possam achar que eu seja um idiota também. É um direito de cada um e eu respeito. Somos todos nós somos idiotas, mas cada um por um motivo. Mas eu fiquei... E o motivo da perversidade nunca será a minha idiotice, nunca será essa. Exatamente. Então assim, eu fiquei apavorado. Então a terceira questão que eu queria colocar, que afloram desses números, mais que os números, a questão da relação com outros municípios, a questão da estupidez humana e qual é a outra que eu já esqueci que eu falei? Da sensação. Da percepção de insegurança que nos move e que nos faz ficar dentro de casa, não querer sair, a ter medo, a fazer como eu já fiz e se você não fez, vai fazer. Que é a nossa moça estava estudando na universidade e tinha uma aula de noite, ela avisava, quando estava no Corinthians, ela avisava que estava chegando, e a gente pegava o carro para fazer 150 metros, 200 metros, para atravessar o parque para apanhá-la ali na André Marques. Quer dizer, para fazer 200 metros. Isso é uma estupidez, não tem sentido, mas era necessário. E se eu te disser que várias vezes a gente encontrava pessoas suspeitas na parada de ônibus onde ela descia. Sim. Então... E essa questão do... A gente está com o tempo quase estourando, até não queria... Mas essa questão de... Mas é pertinho? É pertinho, não vai acontecer nada. Capaz que vai acontecer alguma coisa aqui na quadra da minha casa. Acontece, eu aos 9 ou 10 anos de idade, eu fui testemunha de um latrocínio. Eu vi uma vizinha minha ser assassinada do outro lado da rua. Quando eu percebi que tinha um burburinho ali, quando eu olhei para o lado, eu vi a minha vizinha ser assassinada a 10 metros de distância, com 9 anos de idade, e ela estava a meia quadra da casa dela. Então, meia quadra da casa dela, assaltaram ela e mataram ela por uma bicicleta. Então, essa história de que tá pertinho, tá aqui, a uma quadra da casa, não impede nada. Então, se tu não fez, vai fazer. Vai fazer. E faça mesmo, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Nós nunca hesitamos na minha casa. Tem que buscar a Bianca, vamos lá. Ou era um ou era outro, ou ambos. Não tem porquê. Não hesite. E fazemos isso mesmo hoje em relação ao Pedro, porque essas crianças ficam velhas muito depressa. Isso aí. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Calanir, última pauta, e aí até vou te pedir pra gente dar uma acelerada, porque o tempo tá quase chegando lá. Tá quase? Tá quase. Vários caras estão dentro da casa. Que é
a última pauta é sobre o temporal, repercussões do temporal, tá? O Tribunal de Justiça do Estado acolheu e deferiu uma ação coletiva de consumo do Ministério Público contra a CE Equatorial. Daí aqui a gente está falando de CE Equatorial, então região metropolitana, não tem a ver com o que aconteceu aqui em Santa Maria RGE, mas serve de parâmetro, jurisprudência e tudo mais, tá? A liminar, né, deferida pelo STJ, deu prazo de STJ ou TJ? Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça, STJ é em Brasília, exatamente. Pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá? A liminar deu 24 horas para que a CE Equatorial normalizasse o fornecimento de energia nas regiões que foram afetadas pelo temporal e que ainda estavam sem o serviço completo, tá? Full, pleno. E, além disso, determinou também que a CE Equatorial precisa adotar de forma imediata um sistema simplificado de ressarcimento por perdas e danos desses consumidores. Tá? E aí entra eletrodoméstico, alimentos e medicamentos. Claro, outra perda também que a pessoa possa alegar vai entrar, mas num quadro geral são essas aí as perdas. Tá? E a ação coletiva do Ministério Público pede uma reparação na ordem de 200 milhões aos consumidores e responsabiliza então a empresa por violação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Daqui 25 anos isso aí vai ser decidido no Supremo. Mas tirando isso, tem um aspecto pedagógico interessante, mas não vai além disso, tá? Porque com certeza vai haver questão. Quem é que garante que o meu... eu estou falando pela empresa, tá? Não sou eu. Quem é que me garante que o meu televisor estragou por causa das coisas? Laudo, leva na assistência técnica e pede pro técnico fazer um laudo. Já aconteceu comigo, eu consegui, viu? Só pra... Conseguiu? Meus parabéns. Consegui. Não foi contra a RGE nem nada do tipo, foi contra a própria fabricante do eletroeletrônico em si, mas consegue. Mas é muito bom esse Guilherme, eu vou te contar. Não, mas enfim, leva na assistência técnica autorizada, tá? Primeira coisa, leva na assistência técnica autorizada da marca e pede, olha, aconteceu isso com o meu eletrodoméstico, vocês podem conferir para mim aqui se é mesmo e dar um laudozinho dizendo que foi por descarga elétrica, foi por queda de luz, alguma coisa assim. Se o cara constatar que foi isso mesmo, ele vai te dar um laudo, daí tu tá agora tranquilo. Assim, ó, é um efeito pedagógico, isso aí é uma exceção, tá? Tu tem claro que isso aí foi uma exceção. Sim. Porque não é a regra. E às vezes é melhor você pagar 100 pila, 200 pila, 300 pila, mil reais, do que pagar 1 milhão. Então, essa percepção. Agora, quando tem 200 milhões, tu pensa muito bem antes de... Para isso se paga um monte de advogado. Sim. Então, agora, tem um efeito pedagógico, e só. Eu até admito que algum ressarcimento será dado, mas isso aí está claro. Eu não vou entrar nessa questão da privatização, tá? Tenho lá a minha opinião, mas independente disso, o que está claro, você compra uma loja. Uma loja, não vou entrar na uma coisa comum. Comprou uma loja de roupa. Deve ter alguma venda aí. Tem 30 funcionários. Você faz, a primeira coisa que tu faz é uma demissão voluntária para você se livrar daqueles escrotos que estão lá, não sei quantos anos. É o pensamento do patrão, do novo patrão. Você só transfere para... Dá para fazer mais com menos, né? Exatamente. Ele pensa assim, aí ele traz o cara lá que não entende porra nenhuma de eletricidade para trabalhar. É isso aí. Perderam... Para você mandar os escrotos, entre aspas, embora, você tem que pagar. Se pagando, o cara está perto da aposentadoria. Os mais experientes são os que saem. E são os mais experientes que eles querem mandar embora, porque acham que tem custo. Aí que tá, agora vamos pagar por isso. E aqui em Santa Maria, Claudemir, só para corroborar com o que tu falou, o temporal foi na terça-feira e na quinta-feira à noite é que se percebeu o movimento de equipes extras contratadas pela RGE para fazer a religação das redes que haviam sido cortadas com o temporal. Então, só 48 horas depois que as pessoas estavam sem luz e que a RGE percebeu que não ia conseguir fazer a religação com o seu efetivo normal, é que foram chamadas equipes de outras cidades para fazer. Ou seja, não há um plano de contingência. Claro a RGE deixou claro que não tem um plano de contingência para esse tipo de coisa. Decisão liminar que obriga também a ter o plano de Parece que sim. Mas aí, como a gente falou, como eu falei no início, essa decisão
é referente à CE Equatorial, então que é quem fornece energia para para deixar a claro, região metropolitana. O importante é uma decisão liminar, isso é provisória. Sim. Ela vai ter que ser julgada pelos juízes lá da Câmara, cujo magistrado lá deu essa liminar. E até lá pode mudar ou pode manter. Provavelmente vai manter, mas aí tem recurso, contra-recurso, não sei o que, recurso, iurso, e mais cor. Tanto não surtiu efeito que ainda tem gente sem luz. Exatamente. Em Porto Só que eu Alegre, já tive aqui, eu já falei também naquele primeiro, acho que um dia aí eu falei, Sim. ficamos 7 dias sem luz, eu fui aplaudir os caras de madrugada. Que coisa assim. É um Deus nos Deu, né, tio? Deu. Chega por hoje. Chega por hoje. Semana. Conseguimos aí fazer um programa corridinho, dando um tempo bom aí pro pessoal assistir. E aí fica aqui o convite para vocês virem conferir o semanário da próxima semana, e fica também o convite para as empresas que quiserem apoiar, para aparecer aqui, ó, no lugar vou da trazer, Apple. eu Tá vou- vendo aqui o impacto Eu vou que botar este um programa pano está de trazendo prata para as aqui. vendas da Apple. Vou trazer um pano de prato para essa semana. Mas não, vamos deixar assim que a gente está aumentando as vendas da Apple. A Apple ainda vai apoiar este programa, porque nós estamos impactando e muito as vendas da Apple em Santa Maria e região. Fica aqui então o convite. Fiquei sabendo para que assistir nós o estamos. Se botar nós vamos ter que fazer um acordo aí com outro veículo aí. Parece que o cara são todo estado. Ó, boa. Daí a gente vai ter que 200 começar a cuidar mais. a não ser que tenha mentido, As- 200 tantos mentido. As pautas gaúchas, daí a gente vai começar a trazer no semanário. Então tá. Fica aqui então o 6º episódio do semanário. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.